Olá, olá! Betão de volta! Mais uma aula com você e vambora! Ânimo, vida, animação! Estudar para concurso público não é um fardo não, caramba! É uma oportunidade única que você tem de mudar e transformar a sua vida a partir do concurso público. Então vambora! Vambora, animação, foco, força, fé, que você vai vencer. E eu já apresento aqui na tela para você o quadro da nossa última aula e nós vimos que os órgãos normativos, as entidades supervisoras e os operadores fazem parte da estrutura do sistema financeiro nacional. E eu disse que o pré-requisito para assistir essa aula é ter memorizado quais são os 3 órgãos normativos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e saber de cabeça os 4 supervisores. Você já sabe? Banco Central, CVM, SUSEP, Previc. Você já precisa saber disso agora para a gente avançar, tá bom? Então é importante que você tenha essa clareza para que as coisas façam sentido. Beto, eu tentei, mas não estou conseguindo lembrar de tudo. É claro, você anotou. Cadê seu papel anotado? Cadê um direct para mim lá no Instagram, escrito @Prof. Beto Fernandes, e a foto do seu caderno mostrando o seu quadro organizado? Cadê? É isso que eu quero ver, tá? Então, você faça isso 3 vezes que eu quero saber, que eu quero ver se você não memoriza isso aí. Tá bom? Então é fácil falar que não vai conseguir aprender, que não conseguiu nada. Então vambora aqui, ó. Seguindo. Nós temos aqui a estruturação, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, subsistema normativo, responsável por regular e fiscalizar as instituições que atuam no sistema financeiro. Dentro desse subsistema normativo, nós temos os órgãos normativos e as entidades supervisoras. Órgãos normativos estabelecem as regras, os supervisores aplicam as regras definidas pelos órgãos normativos, fiscalizam o seu respectivo cumprimento por parte das instituições que estão no subsistema de intermediação financeira. Tudo bem? Então, é só você ficar aí atento, ficar atenta, que vai ficar tranquilo para você entender isso aí, tá? Eles cumprem e fazem cumprir as normas criadas pelos órgãos normativos. E o subsistema de intermediação financeira, responsável por oferecer os produtos e serviços financeiros e bancários para os clientes, são os denominados operadores, tá bom? Uma outra forma de você enxergar essa estrutura é essa daqui, ó. 3 conselhos: Conselho Monetário Nacional, CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Para fiscalizar para o Conselho Monetário Nacional, você tem ele, Banco Central do Brasil, e tem também a Comissão de Valores Mobiliários. Já para fiscalizar para o Conselho Nacional de Seguros Privados, tem a SUSEP. Para fiscalizar para o Conselho Nacional de Previdência Complementar, você tem a Previc. Uai, Beto, seu sem vergonha, por que você não mostrou essa tela na aula passada para eu já fazer assim? Para você copiar 2 vezes, para você memorizar essa estrutura, tá? Memorize essa estrutura, que eu tenho certeza que você não vai errar as questões sobre esse assunto. Bom, então essa é a primeira página, digamos assim. Agora, uma estrutura mais completa, você vai ficar com raiva de mim, é essa outra aqui. Beto, qual que é a diferença aí que eu não tô vendo? É praticamente a mesma, ó. Parece uma dancinha, ó. Tique, 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 tique. É porque aqui você vai ter que entender o seguinte. Agora, você vai conhecer os operadores. Esses operadores vão estar aqui, ó, submetidos ao Banco Central, operadores submetidos à CVM, operadores submetidos à SUSEP, operadores submetidos à Previc. Beto, quem está submetido ao Banco Central? É simples, você vai entender, e óbvio também, são as instituições
financeiras. As instituições financeiras, elas são fiscalizadas pelo Banco Central. Nós vamos ter diversos tipos de instituições financeiras. Temos as instituições financeiras bancárias e as instituições, a gente chama de instituições financeiras bancárias ou monetárias. Bancárias ou monetárias, e temos as instituições financeiras não bancárias, também chamadas de não monetárias. Não bancárias ou não monetárias. Beleza? E aí, o que acontece? Nessas instituições financeiras não bancárias, não monetárias, nós temos várias. Eu vou citar algumas aqui, ó. Dentro das não bancárias, nós temos o Banco de Investimento. Banco de Investimento. Você tem também aqui, ó, instituição financeira não bancária, você pode colocar a Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Você tem também, pode botar só a sigla por enquanto, nós vamos trabalhar todas elas, a Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Essas três instituições, elas estão aqui subordinadas à fiscalização do Banco Central, tá bom? Dentro aí das instituições financeiras. Beleza? Beleza. Então, deixa aí bonitinho o entendimento delas, tem um motivo de eu colocá-las aí. Nós temos aqui também as instituições de pagamento. Instituições de pagamento, tá? Sociedades administradoras de cartão de crédito. Sociedade administradora de cartão de crédito. Essas sociedades administradoras de cartão de crédito, na sua maioria, viraram instituições de pagamento. Vale dizer que essas instituições de pagamento, elas nem são instituições financeiras, mas são fiscalizadas pelo Banco Central, tá bom? Apesar de não serem instituições financeiras. E mais, temos as sociedades de consórcio. Sociedades de consórcio. Sociedades de consórcio. Todas elas são fiscalizadas pelo Banco Central. Já no lado da CVM, a CVM ela fiscaliza as bolsas de valores, fiscalizam as sociedades anônimas, em especial as sociedades anônimas de capital aberto. SA de capital aberto. Fiscaliza também, olha só, os agentes autônomos de investimento, agentes autônomos de investimento, e vai fiscalizar também, presta atenção, olha só, os bancos de investimento. Bancos de investimentos, a Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, a Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. E aí, fiscaliza também fundos de investimento,
fiscaliza clubes de investimento, todos eles sob a fiscalização, supervisão e também regulação da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? Então, é o grupo no qual a CVM foca. Percebeu que a CVM, ela é um banco, a CVM fiscaliza os bancos de investimentos, a corretora de títulos de valores imobiliários e a distribuidora de títulos de valores imobiliários. O Banco Central também. Beto, por quê? Porque essas instituições são ao mesmo tempo fiscalizadas pela CVM e também fiscalizadas pelo Banco Central. É porque essas instituições atuam em diversos campos do sistema financeiro. Essas instituições atuam no mercado de câmbio, essas instituições atuam na administração de recursos de terceiros e, ao mesmo tempo, elas atuam no mercado de capitais, atuam na compra e venda de ações, compra e venda de títulos mobiliários. Então, quando essas instituições estão atuando no mercado de capitais, no mercado de valor mobiliário, quem fiscaliza é a Comissão de Valores Mobiliários. Agora, se estamos falando do mercado de câmbio, do mercado de repente, empréstimos, financiamentos, ou até mesmo atuando como instituição intermediadora de pagamento, por exemplo, Beto, eu quero botar crédito no meu celular. Você entra numa corretora de valor mobiliário, na XP e põe crédito no celular. Na Nuinvest. Entra na Nuinvest e faz lá operações de pagar contas, por exemplo, porque ela é também uma instituição de pagamento e, como instituição de pagamento, ela é fiscalizada pelo Banco Central. Então, uma instituição pode, a um só tempo, ser fiscalizada pelo mercado de capitais, CVM, ou pelo mercado bancário, sendo fiscalizado pelo Banco Central. É por isso que aparecem nos dois segmentos, tá bom? Então, fique ligado, fique de olho, tá bom? É isso. Agora, lá no setor de seguros, você vai ter a SUSEP. Quem que é a SUSEP? É a fiscalizadora do setor de seguros. Ela vai cuidar dos seguros de risco e também dos seguros de acumulação. Nos seguros de risco, a gente tem a seguradora. Na verdade, você tem primeiro corretor de seguros, é fiscalizado. Corretor de seguros. A seguradora. Você tem a resseguradora. Sendo aí, portanto, e a corretora de seguros. Eu falei aqui do corretor de seguros e também tem a corretora. Beto, qual que é a diferença desse seguro de risco para esse seguro de acumulação? O seguro de risco, você paga um valor para caso aconteça um evento futuro, incerto, indesejado por você, pelas partes do contrato, você possa ser indenizado em caso da ocorrência de um sinistro. Se acontecer um sinistro, que é esse evento futuro, incerto, indesejado pelas partes, você recebe uma indenização. Para ter direito a essa indenização, você paga para a seguradora um prêmio,
um prêmio para a seguradora. Olha só, você paga um prêmio. Então, quando falar em termos de seguro, falar em prêmio, vocês logo pensam, é a indenização que eu recebo. Não! Prêmio é o valor que você paga para ter acesso a uma indenização caso aconteça aquele lá que eu falei, o sinistro. Ah, fique de olho, evite sinistros. Tá bom? Então, esse é o seguro de risco. Temos aqui o seguro de acumulação. Nele não precisa acontecer esse sinistro. O seguro de acumulação, você mesmo define guardar um dinheiro todo mês para que no futuro você possa sacar uma quantia suficiente para se manter. Há aqui duas possibilidades de você fazer seguros de acumulação. Você poderá fazer duas formas. Seguro de acumulação como sendo com a sociedade de capitalização e também seguro de acumulação você vai fazer com a entidade aberta de previdência complementar. E lá na Previc, você vai ter a entidade fechada de previdência complementar. Então, eu tenho entidade aberta de previdência complementar, fiscalizada pela SUSEP. Entidade fechada de previdência complementar, fiscalizada pela Previc. Lá na Previc, você tem um produto que vai ser mais conhecido como fundo de pensão. A ideia aqui é complementar a aposentadoria do trabalhador. Já a previdência aberta, a entidade aberta de previdência complementar, é uma formação de uma poupança futura que você vai sacar. Oferece geralmente dois produtos conhecidos como PGBL e VGBL. Tá? São os dois produtos aí que você tem à sua disposição na SUSEP. Tranquilo? Agora tem um detalhe, eu falei que essas entidades são fiscalizadoras. Imagine que qualquer delas cometa um ilícito, prejudique o interesse do cidadão. Qual é a proteção que você tem contra instituições tão poderosas quanto essa? Coloca para mim lá na tela que eu vou mostrar para você, lá na tela. Olha só aqui, você está vendo que nós temos o Banco Central fiscalizando os bancos, Banco BMG, por exemplo, Banco Votorantim, Banco Pan, todos eles fiscalizados pelo Banco Central. Se você perceber alguma irregularidade, você pode ligar no 0800 do Banco Central ou entrar no site do Banco Central e fazer uma denúncia. O Banco Central vai fiscalizar essa instituição e, se for o caso, aplicar uma penalidade a ela. Sim, vai pagar multa, dependendo, pode até ser fechada, porque o Banco Central está lá para isso. Beto, e se for na área do mercado de capitais? Você vai ter a CVM para fazer isso. Se for no mercado de seguros, a SUSEP, previdência nos fundos de pensão, a Previc. Nós vamos depois explicar cada uma dessas coisas, relaxa aí. Agora, só quero que você entenda o seguinte, essa entidade que foi punida, ela não pode nem recorrer dessa decisão? Se ela achar que a decisão foi injusta, o que será feito? Simples. Olha só, se uma instituição financeira ou uma sociedade anônima for punida pela CVM ou pelo Banco Central, caberá recurso.
em segunda instância, para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, veja, eu fui punido pelo Banco Central. O Banco Central me deu uma penalidade. Eu vou pro próprio Banco Central. Pô, Banco Central, que isso, pô? Tu me puniu aqui. Não precisava disso não, cara. Pra que ofender, né? Não precisa não. Aí o que vai acontecer? O Banco Central fala, não, eu vou manter essa penalidade aí porque você agiu errado. Aí a instituição financeira, ah é? Pois agora eu vou pro Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Vou lá no Conselhinho. O apelido dele é Conselhinho. Viu como você tem que entender, ser técnico, até pro jargão, teu chefe vê que você é bom. Vou lá pro Conselhinho. Aí você vai no Conselhinho e vai, portanto, entrar com recurso em segunda instância, porque a primeira instância foi o próprio Banco Central. Quer ver um? Eike Batista foi punido pela CVM. Ele recorreu primeiro para a CVM e perdeu. Depois foi para o Conselhinho, perdeu também. O segundo foi Joesley Batista, né? Punido pela CVM por conta lá da Friboi. E aí depois, de segunda instância, foi para o Conselhinho, perdeu também, por óbvio, né? Então, cuidado, se você se chama Batista, olha aí, você pode aí, no caso, estar cometendo alguma ilegalidade no mercado de capital. Que esses Batista, coitado, estão sofrendo, quer dizer, coitado, não sei, né? Esses aqui mereciam mesmo. E mais, Beto, e se for na SUSEP? Tantas seguradoras mequetrefes que existiram no passado no Brasil, que quebravam. Pois é, se essa seguradora fizer algo ilícito e eventualmente for punida pela SUSEP, cabe recurso em primeira instância para a própria SUSEP, em segunda instância para o Conselho dos Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, CRSNSP, tá? Eita siglazinha, hein? E por último, se a Previc punir uma entidade fechada de previdência complementar, a Previ do Banco do Brasil, a FUNCEF da Caixa, a Petros da Petrobras, ou, por exemplo, a FUNPRESP dos servidores públicos, caberá recursos para a Câmara de Recursos do Sistema Nacional de Previdência Complementar. Põe lá na outra tela pra gente, na principal. Por que, Betão? Porque Betão foi no Ctrl+C, Ctrl+V e não mudou aqui a sigla, ó. Aqui é Conselho, Câmara de Recursos da Previdência Complementar. É a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. E aqui o nome original, olha só, eu peguei, não sei se você sabe, você que vai fazer prova de banco, tem lá Office. Então, se você estiver fazendo Office, você pode apertar o Alt Shift e seleciona aqui, ó, Alt Shift nesses dois, arrasta para cá, coloca aqui, muda o nome de SUSEP para Previc, para ficar o mesmo quadrinho do mesmo tamanho. E na hora de você for colocar aqui o campo da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, tu não esquece de mudar, cara. Senão vai fazer igual o Betão aqui, ó. Tá bom? Então apaga, 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 apaga. E aí o nome é Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Mas isso aqui não fui eu que fiz errado, não. Isso aqui é culpa do PowerPoint, que mudou o nome automaticamente aqui numa programação interna deles. Então, o que nós temos é, existem conselhos de recursos para cada supervisor do sistema financeiro. Como o Banco Central e CVM estão ligados ao Conselho Monetário Nacional, lá tem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Como para a SUSEP está vinculado ao Conselho Nacional de Seguros Privados, você tem o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. E para a Previc, a Câmara, perceba que não é conselho, se chama Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Tá bom? Então, muito cuidado para você entender tudo que está aqui. Agora, olhe um detalhe interessante. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão que ele está subordinado ao Ministério da Economia.
Se você perguntar, Beto, aonde eu encontro o Conselho Monetário Nacional na estrutura do Brasil, dos órgãos públicos do Brasil, no Ministério da Economia? Beto, aonde eu encontro o Conselho Nacional de Seguros Privados na estrutura organizacional da administração pública brasileira? Você vai encontrar na estrutura do Ministério da Economia, no Ministério da Economia. Tá bom? Muito bem. Agora, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, em qual parte da organização da estrutura do Estado brasileiro eu encontro o Conselho Nacional de Previdência Complementar? No Ministério da Economia? Não. No Ministério do Trabalho Ministério do Trabalho e Previdência. Beto, por que não pode ser Ministério da Previdência e Trabalho? Não, o nome do ministério é Ministério do Trabalho e Previdência. Né? Foi um ministério recém-criado, ainda no final do ano de 2021, criando-se, portanto, o MTP. MTP. Imagine se fosse Ministério da Previdência e Trabalho. Eu acho que, né, os governantes não iriam fazer isso, né, a não ser que, difícil eles colocar o invertido. Então, por uma questão aí política, não é Ministério da Previdência e Trabalho, é Ministério do Trabalho e Previdência. E aí, por se tratar de previdência e tem a ver com o complemento da aposentadoria do trabalhador, o nome, a vinculação do Conselho Nacional de Previdência Complementar vai estar no Ministério do Trabalho e Previdência e não mais no Ministério da Economia, como era antigamente. Era no Ministério da Economia, agora é no Ministério do Trabalho e Previdência. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, essa proteção que eu estou fazendo aqui para vocês é o seguinte, se ele disser assim, o Conselho Monetário Nacional pertence à estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Errado. O Conselho Monetário Nacional está na organização do Ministério da Economia. Conselho Nacional de Seguros Privados, estrutura do Ministério da Economia. Conselho Nacional de Previdência Complementar está na estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência. Até novembro de 2021, na verdade, até julho de 2021, era Ministério da Economia. Depois passou para o Ministério do Trabalho e Previdência. Tá bom? É isso. Agora, perceba que esse slide é praticamente igual ao anterior, mas eu trago para vocês algumas características importantes aqui, ó. Olha só, eu acabo de receber uma informação aqui bem útil, né? Bem útil. Beto, é Ministério do Trabalho e Previdência? Pô, por um motivo muito óbvio. Primeiro tu trabalha, depois é que tu vai para a Previdência. É verdade, faz todo sentido, tá bom? Então, atenção, o Ministério do Trabalho e Previdência se chama Ministério do Trabalho e Previdência, primeiro você trabalha e depois você vai para a Previdência. Tá bom? E lá dentro do Ministério do Trabalho e Previdência tem a Previdência Complementar, tá bom? Essa Previdência Complementar vai gerar os fundos de pensão. Quando você completar os requisitos para a aposentadoria do regime geral seletista ou do regime próprio dos servidores públicos efetivos, você receberá um complemento para a Previdência Complementar fechada, caso você tenha aderido a ela, caso tenha sido oportunizado a você a possibilidade de participar de uma. Entende? É por isso que realmente você só recebe os benefícios lá na aposentadoria. Já na Previdência Aberta, que é PGBL e VGBL, você planeja quando você quer sacar. Se é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você escolhe tudo na aberta. Na fechada, as regras são mais fechadas. Bom, então, olha só aqui. É o seguinte, características importantes. Todos os conselhos são órgãos.
Todos os conselhos são órgãos e subordinados aos seus respectivos ministérios. O que é um órgão? É quem não tem personalidade jurídica. Beto adiantou muito. Órgão não tem personalidade jurídica. É a chamada teoria do órgão, lá no direito administrativo. O órgão público, ele faz parte de um corpo. Os órgãos não fazem parte do seu corpo. Então, qual é o corpo? Ministério da Economia. Dentro do Ministério da Economia eu tenho diversos órgãos. Dentre eles eu tenho alguns como Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Todos eles estão dentro do corpo Ministério da Economia. Tá? Todos fazem parte do Ministério da Economia. Assim como o Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão que está dentro do corpo Ministério do Trabalho e Previdência. Tá bom? Então é isso. Preste atenção. Agora, o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Seguros Privados são subordinados, preste atenção aqui, ó, subordinados ao Ministério da Economia. Já o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, é subordinado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Tranquilo? E ainda o Banco Central detém autonomia plena. Cuidado, não estando vinculado a nenhum ministério. No entanto, cumpre as determinações do Conselho Monetário Nacional estabelecidas em lei. Então, o que você tem que ficar atento? Todos os conselhos estão, olha termo, subordinados aos ministérios. Todos os supervisores, com a exceção do Banco Central, estão vinculados ao ministério. Põe na 2, diretor, põe na 2. Olha só, então nós temos aqui, olha só, a CVM, a SUSEP e a Previc estão vinculados aos ministérios, aos seus respectivos ministérios, tá bom? Então, CVM, SUSEP, Previc, vínculo, tem um vínculo com o ministério. E o Banco Central? O Banco Central tem autonomia, ele não é vinculado ao Ministério da Economia. Antigamente eu tinha a seguinte regrinha: todos os órgãos estão subordinados aos seus ministérios e todos os supervisores estão vinculados a esse ministério. Vinculados. Então, qual é a relação da CVM com o Ministério da Economia? A relação é de vínculo, vinculação. Qual é a relação da SUSEP com o Ministério da Economia? A relação é de vinculação. Qual é a relação da Previc com o Ministério da Economia? Nenhuma. A relação é com o Ministério do Trabalho e Previdência. A relação é de vínculo com o Ministério do Trabalho e Previdência. Qual é a relação do Banco Central com algum ministério? Nenhuma! O Banco Central, para a Lei Complementar 179 de 2021, tem autonomia a todos os ministérios, não estando vinculado ou subordinado a nenhum ministério. Preste atenção, porque é tema de prova. Põe na telona pra gente! Então, é isso, tá? Pra gente fechar essa parte, temos aqui, a CVM possui autonomia também, mas está vinculada ao Ministério da Economia. Essa autonomia não é quanto ao Ministério, é autonomia de organização interna apenas. O principal objetivo de todos os supervisores é cumprir e fazer. Dos supervisores é cumprir e fazer com que os operadores cumpram as determinações emanadas pelos seus respectivos conselhos. O Banco Central tem uma função a mais, que é gerir a política monetária com autonomia. Nós vamos falar tudo isso aqui em detalhes nas nossas próximas aulas. Bom, aqui nós temos algumas questões de fixação, mas pelo nosso avançar aqui da hora do nosso bloco,
A gente já foi, né? São quantas questões? Se bem que são 4 questões. Dá pra gente fazer aqui rapidão. Dá sim. Vamos lá, ó. O sistema financeiro nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. É organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Agentes normativos é o triplo C, CCC. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros, Conselho Nacional de Previdência. Supervisores, Bacen, CVM, SUSEP, Previc e operadores. Assim, no quadro da organização da moeda, crédito, capitais e câmbio, das relações que as seguem, qual está correta? Normativo, Conselho Monetário Nacional. Supervisor, Comissão de Valores Mobiliários. E operador, Banco Central. Então vamos lá. Conselho Monetário Nacional é órgão normativo, sim ou não? Sim. CVM é supervisor, sim ou não? Sim. Banco Central é operador? Não. Banco Central também é supervisor. Então, errada para a letra A. A B. Conselho Monetário Nacional normativo? Sim. Banco Central supervisor? Sim. Bolsa de Valores operador? Opa! Tô achando que é B de Betão, hein? C. Banco Central é normativo? Não. Do órgão normativo, agente normativo, como ele botou no enunciado? Não. Banco Central é supervisor. CVM é supervisor? Sim. Operador, bancos e demais instituições não bancárias. Estaria certo. O erro foi botar o Banco Central como órgão normativo. A D, normativo, CVM, já está errada. E aí, normativo, Conselho Monetário, certo. Supervisor, Caixa Econômica, não, é operador. Tá? Então, errado, então é o número 1, só não podia ser outro. A B de Betão! Agora para 2. Atualmente, o sistema financeiro nacional é composto por órgãos normativos, subentidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos normativos que compõem o sistema financeiro é, nessas questões, quem é meu aluno, eu exijo que antes de ver as alternativas já lembre na cabeça, é triplo C. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros ou Conselho Nacional de Previdência, tem que ser um deles. Antes de ler qualquer coisa, já vai atrás deles. Cadê os conselhos? Só pode ser uma letra C. Conselho Monetário Nacional. Eu não admito que você erre uma questão dessa. Não admito. Tá? É uma questão ponto grátis. Eu costumo até colocar assim, ó, PG, ponto grátis. Questão 3. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal. Verdade. Todos os supervisores são autarquias. Bacen, CVM, SUSEP e Previc. É uma autarquia federal? Sim. Integrante do Sistema Financeiro Nacional? Sim. Sendo vinculado ao Ministério da Economia? Não. Errado porque não é vinculado a nenhum ministério. Não é vinculado a nenhum ministério. Esse é o erro da questão. Tá bom? E a 4, de acordo com a legislação brasileira, as instituições financeiras estrangeiras podem funcionar no Brasil desde que autorizadas por quem? Por quem? Por quem? Ordem do Conselho Monetário Nacional, resolução do Banco Central do Brasil, resolução do Banco do Brasil. Aí você tá de sacanagem, né? Aí tem decreto do Banco Central do Brasil, decreto do Presidente da República. Manda ver, manda ver, manda ver. E aí? A disputa aqui acirrada é entre a letra B, resolução do Banco Central, e a letra E, decreto do Presidente da República. E aí? 4 vai de B ou vai de E? Ou vai de B, ou vai de B, ou vai de B, ou vai de E. E aí? Vai de B ou vai de E? Vai de B de Betão! Já foi uma vez! Decreto do Presidente da República, mas hoje não! Hoje é letra B, resolução do Banco Central do Brasil. Essa é a alternativa atualizada e correta, porque em 2011 a certa era a letra E. Olha que interessante, no passado era a letra E, hoje a letra B de Betão. Betovski vai ficando por aqui então. Próxima aula a gente dá sequência, revise esse assunto, porque eu te digo, quem passa em concurso de banco, gabarito o que a gente viu até agora. Então não vacila não e bora pra cima. Lembre-se, você não veio até aqui para desistir agora. Então vamos juntos, porque desistir dos seus sonhos não é uma opção.
Valeu!